Olá, meus amigos, boa noite. Tivemos aí um probleminha de início por conta da internet e o nosso sinal estava muito fraco, mas acredito que agora já está tudo bem e que podemos então iniciar os nossos compromissos dessa noite, as nossas reflexões. Júlio César já está chegando, Tânia, Carlinhos, boa noite a todos, alegria, de pensamentos positivos, de boas iluminações da espiritualidade amiga. Eduardo, boa noite, Ubatuba, será que está muito frio? Porque aqui já está frio. Então nós temos essa alegria de ter os companheiros, Eliana também, Ricardo, Ria, que bom, estamos juntos. E essa é uma alegria para nós. Meus amigos, hoje a nossa noite é a noite de reflexão das palavras de Jesus na Boa Nova, na obra de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. E nós estamos no capítulo 7 e está conseguindo pegar a nossa transmissão. Que bom! Então, nesse capítulo, A Luta contra o Mal, nós já adiantamos uma parte e vimos que se tratava de um diálogo de Tadeu com Jesus. E Tadeu era um discípulo muito prestimoso e queria muito, de alguma forma, colaborar, consertar o mundo. O desejo dele era fazer esse mundo um mundo melhor. E ele até cobrava de Deus. Porque onde estava Deus, que ele estava vendo tanta maldade, que como Deus não podia fazer o melhor, e de repente colocando nos ombros de Deus, se nós pudéssemos dizer assim, na sua responsabilidade, a questão da maldade no mundo. Jesus tem um diálogo com ele, e neste diálogo, Jesus está dizendo que os homens, as maldades humanas, se refletem no mundo por conta dos interesses materiais, os patrimônios materiais que os homens querem amealhar, as paixões materiais que os homens têm. Então, isso é que faz com que o homem gaste todas as suas energias nas coisas materiais em detrimento das coisas espirituais, que seriam as coisas dos céus, que verdadeiramente é o que teremos após a nossa desencarnação. E diz ele que ainda que o homem dominasse o mundo inteiro com o seu poder, a sua força, ele se quebraria diante da morte, porque para o fenômeno da morte não tem o mais importante ou o menos importante, o mais forte ou o mais fraco, o mais bonito ou o mais feio, não existe isso. Todos passam pelo mesmo fenômeno, pela mesma vivência, e não adianta as pessoas quererem mostrar qualquer outro poder, porque isto não vão poder então conter. Nessa conversa, Tadeu pergunta a Jesus então, quando Jesus diz: aceita a luta, sempre que fores julgados digno dela, e não te esqueça, em todas as circunstâncias, que construir é sempre o melhor. Jesus dizendo que as dificuldades surgem e que Tadeu deveria aceitar esses momentos mais difíceis como um momento de luta, onde ele precisaria contribuir e construir, fazer algo bom, mesmo diante das dificuldades, será sempre o melhor para todos nós. Era o recado de Jesus. Então Tadeu, percebendo que Jesus está falando do comportamento dele para com ele mesmo, para com a própria vida, ele diz assim: terei errado em externar piedade pelos espíritos malfazejos, porque ele queria consertar os maus a qualquer custo. Ele pergunta a Jesus: será que eu errei de querer consertar todo mundo que está errado, de querer abrir os olhos dessas criaturas, ajudar esses maldosos que existem na face da terra? E Jesus responde então a Tadeu: toda intenção excelente será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Há uma ordem na natureza,
há uma lei, que é a lei de amor, a maior de todas, que rege tudo na natureza. Há aqueles que transgridem a lei e há aqueles que pautam pela lei, primam pela lei. No entanto, Jesus dizia a ele, é válida a sua intenção, toda intenção excelente vai ser levada na sua conta, na conta daquele que assim procede. O desejo de ajudar, o desejo de iluminar, o desejo de consertar, será contada em nosso favor, ou a ausência disso em nosso desfavor. Mas há uma ordem de lei que nós não podemos alterar. Por isso que ele disse que não há como tentar a Deus, não é preciso compreender e não tentar a Deus, no sentido de que tecemos críticas, dizendo por que Deus não fez desse jeito? Por que Deus não toma essa providência? Será que ele não está vendo o que está acontecendo? Então vamos cutucando Deus para que tome as providências que muitas vezes são nossas. São responsabilidades nossas com a vida. E aí, Tadeu diz a ele, tenho aceitado a luta como Deus me envia e tenho esclarecido que a cada um basta o seu trabalho. Então, Tadeu dizendo a Jesus que o que tem aparecido de ruim, dificuldade, ele entende que é algo que Deus está enviando à sua vida e que ele tem dado conta, ele tem procurado lutar. Só que junto com esta luta ele tem tentado esclarecer as pessoas das tarefas que todas têm. Jesus diz a ele, nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Jesus dizendo que ele nunca usou de juntar os discípulos para provocar manifestações desses discípulos contra aqueles que viviam nas trevas. Ou seja, o discípulo do Cristo não tem que ficar enfrentando, escancarando e se manifestando contra o comportamento alheio. Ele, se puder colaborar para que aquela criatura melhore, muito bem. Mas ficar fazendo manifestação, mostrando o erro do outro, isso, Jesus, eu nunca juntei os meus discípulos para isso. Os discípulos do Cristo têm algo muito mais importante a fazer do que esse tipo de atitude. E ele vai dizer aqui, reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. Ele sempre juntou os seus, e em todo instante, em todo momento. Isso é algo bom da gente pensar. Nós não precisamos de dias específicos para falar de Jesus, dos seus ensinos, ou num trabalho do bem. Não há que ter dias específicos. Surgiu oportunidade, vamos agir. Surgiu oportunidade de fazer, de aprender, de ajudar, é nossa obrigação participar de tudo isso. Mas ele diz que sempre ele fez isso suplicando as bênçãos do Todo-Poderoso, as bênçãos do Pai, dizendo que toda obra que fazemos devemos pedir sempre a iluminação, a ajuda para bem proceder. Boa noite, amigos. Tantos coraçõezinhos, Cidinha mandando muitos corações, Gil, boa noite, Francisco, boa noite. Que bom, estamos aqui, Didi, presente também, Ana Clara, são muitos amigos, Anitta, que bom, gente. Disseram assim que eu não devia dizer o nome de todo mundo. Eu não digo de todo mundo, há alguns que dá para eu ver rapidamente. Os outros, eu já disse, me perdoem, mas não dá para ter a noção exata de todo mundo que está presente aqui. Mas a gente cumprimenta porque é um meio que a gente tem de se aproximar um pouquinho mais, de reconhecer o outro. É importante que nós nos reconheçamos. Por conta disso, a gente ainda procede assim. O adversário, dizia Jesus a Tadeu, é sempre um necessitado que comparece ao banquete de nossas alegrias
E por isso, embora não o tenha convidado e convocando apenas os aflitos, os simples, os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. Jesus dizia a Tadeu, naquele instante, que aquele que era adversário, aquele que era o inimigo, ele via como sempre uma criatura necessitada. É sempre alguém carente, é alguém que está de mal com a vida, é alguém que está azedo, é alguém que tem algumas faltas, faltam-lhe algumas coisas para o estado de felicidade. E aí ele centra suas forças, suas energias na inimizade, na briga, na discussão, perturbando a vida do outro. E Jesus diz assim: comparece ao banquete de nossas alegrias, porque como incomoda aquele que está em terreno antagônico ao nosso, aquele que se coloca como um inimigo, como um adversário, perceber a felicidade, a alegria que estamos vivendo. Então ele vem, ele é atraído por essa alegria, porque a ele está faltando isso. Ele vem, é um grande magnetismo que o chama, embora ele não tenha sido convidado, ele vai bisbilhotar a vida do outro para atender às suas próprias carências afetivas, a sua própria alegria interior que ele não conhece. E Jesus diz, já que ele é necessitado, já que ele vem ao nosso banquete, e o banquete era uma reunião de amigos. Então ele vem no meio dos nossos amigos, mas ele vem por necessidade, mesmo sem ter sido convidado, ele vai se imiscuindo no meio. No banquete, quem Jesus convidou? Os aflitos, os simples, os de boa vontade. Então eram aquelas pessoas que verdadeiramente precisavam dele para alguma coisa e que estavam dispostas a também fazer alguma coisa boa em favor das outras pessoas, os de boa vontade. E vinham aqueles de má vontade, aqueles que não eram nem simples, que eram orgulhosos, aqueles que vinham se achando no meio dos outros. Jesus disse, nunca lhe fechei as portas do coração, dizendo que também por ele essas criaturas eram recebidas porque ele sabia que na verdade esses eram os mais necessitados, os mais carentes da luz, do aconchego, da vibração de amorosidade. Encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho. Jesus não expulsava essas criaturas, ele encarava essa presença difícil de convivência no seu meio como uma oportunidade de trabalho, de que Deus nos julga dignos. Se chegou até nós, a tarefa é nossa. Venha como amigo ou como inimigo. Venha como aquele que causa transtorno. Se está ali, é porque damos conta. É isso que Jesus fala, há um trabalho a ser feito. E Jesus está dando ali a oportunidade de um exercício, de uma vibração diferente, de uma iluminação para a criatura, dela pelo menos se aproximar e perceber algo diferente daquilo que ela já conhece. Por isso que ele disse, quando te baterem numa face, oferece a outra. Era isto, se aquela criatura sabe fazer por aquele caminho, nada saudável, nada agradável e negativo, ela precisa, ao aproximar-se, conhecer o outro caminho, positivo, saudável, alegre e feliz. Isso que é a outra face que ela ainda não conhecia. Tadeu, então, diz a Jesus nesse instante, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra, quando o seu império se estabeleça nas almas? Veja que Tadeu agora não falava dos encarnados, ele falava dos obsessores, que à época do Cristo, esses trabalhadores de Jesus
realizavam muitos processos de desobsessão, como nós vimos essa semana comentando sobre isso. Eles conseguiam, através do magnetismo que eles possuíam, das energias que eles despendiam, afastar o vínculo com entidades ruins. Então, mas de que é que eu vou precisar, já que Jesus mandava acolher? Quer dizer, o que eu vou precisar para afastar as entidades da sombra, quando o seu império se estabelecer nas almas? Então, quando há um império, há um dominador. E se há um dominador, nós vamos para a obsessão, naquele capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que fala uma dominação mais leve, que é uma obsessão simples, uma dominação um tanto mais profunda, que é a fascinação, e uma dominação muito intensa, que é o caso da possessão, chamada por Kardec em O Livro dos Médiuns de subjugação. Então, quando as criaturas estiverem influenciadas por mentes trevosas, negativas, que armas ele poderia usar? Jesus responde a ele: para isso, necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo da sua vida. Olha o que Jesus está dizendo. Não tem técnica, não tem oração. Para conseguirmos o domínio sobre aquelas mentes mais inferiores, é preciso que nos tornemos superiores moralmente. Moralmente. Essa é a fala de Jesus. De que pudéssemos edificar o reino dos céus, que é o reino do bem, da retidão, da ética, do caráter, da moralidade. É este reino que nós temos que edificar no âmago, ele fala, no âmago do teu espírito, como essência, como raiz em nós. Quando tivermos edificado isto em nós, e isto for uma constante do nosso comportamento, do nosso modo de pensar e agir, nós teremos um domínio moral, uma ascensão moral diante das criaturas inferiores. Esse é o meio, não precisa nada. Por isso que quando ele chegava em algum lugar, os inferiores, as entidades, as falanges espirituais se afastavam. Porque a moral dele dava um campo mento-eletromagnético, a sua áurea, que é esse campo que André Luiz assim denomina, era como um verdadeiro campo de choque de energias diferenciadas que eles não conheciam e se afastavam temerosos, respeitando aquele. Então, se queremos de alguma forma o grande objetivo do ensino dos espíritos, codificados por Allan Kardec, deixados para nós como uma herança científica e ética para o nosso comportamento, desenvolvendo em nós espiritualidade, religiosidade, alteridade, caridade, fraternidade, solidariedade, todas essas faculdades que a alma passa a desenvolver, o objetivo maior é este mesmo, de que possamos cuidar da nossa vida. Porque se nós estivermos bem, se nós estivermos melhores, tudo em torno de nós vai recebendo essa energia melhorada, mais pura, mais suave, mais limpa, que muito vai ajudar o ambiente em que nos encontramos. Jesus continuava falando a Tadeu: o que converte uma alma à verdade. Então há um ponto de convergência, mas o que é que faz com que essa alma se volte para a verdade? Primeiro, elenca Jesus, a luz do amor divino. E Deus é para todos. Todos são filhos de Deus. Então, a primeira parte para nos convertermos a uma verdade, à verdade divina, é esta: há uma luz de amor divino em cada um de nós. Vós sois deuses, vós sois luzes. Fazei brilhar a vossa luz.
Então há uma luz em nós. O segundo ponto que Jesus retrata: as palavras do mundo, não darmos tanto valor às palavras do mundo. No mundo há muita confusão. Hoje, nossa linguagem atual, nós vamos dizer assim, há muito fake news. Então não podemos aceitar tudo sem verificar a fonte. A fonte é a luz divina. Vamos ver aquilo que está nos chegando, se não é uma fake news do mundo espiritual, via médium, ou o anímico dos próprios médiums trazendo essas mensagens para nós. Elas são condizentes à luz do amor divino? Elas são condizentes a essa lei de amor? Que a lei divina, que o Espiritismo também, no livro dos Espíritos, vai dividir nas leis, em todas as leis, subdividir para que nós possamos entender: lei de adoração, lei de progresso, lei de reprodução, todas as leis que fazem parte desse conjunto, lei de liberdade, para entendermos isso. Então, o convite, nós não estamos precisando de criaturas que vão lá na televisão dizer para nós que nós não podemos, cuidar com fake news, nós não podemos, tenha atenção. Isso é da nossa própria competência, procurar. Às vezes, sim, ainda passa alguma coisa, mas temos a obrigatoriedade de procurar saber a veracidade dos fatos, e é isso que nos leva à lei divina. Então dizia ele: capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Ninguém dá o que não tem. Nós só podemos dar o que está cheio o nosso coração. A boca fala, dizia Jesus, daquilo que está cheio o coração. Por isso que ele dizia que mais importante do que se preocupar com o que entra, era interessante saber o que sai do nosso coração. Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, é o que sai do seu coração, ele dizia. Então fazer e coração como um símbolo do espírito, da essência espiritual. Então ninguém pode dar aquilo que não tem. Por isso ele dizia: capacita-te, preste atenção, trata de conhecer, trata de saber e trata de experienciar consigo mesmo para poder oferecer a outra criatura. São capacidades da alma que nós temos que desenvolver. E de repente a gente fica achando que isso não tem razão de ser. Trabalha sem cessar pela tua vitória. É a vitória de nós sobre nós mesmos. É o homem novo vencendo o homem velho. Foi isso que Paulo deu exemplo para nós. Quando ele dizia: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele mostrava que ele não tinha mais nada daquele homem anterior. Ele havia feito um processo inteiro de renovação do seu modo de ser. E é isso que somos chamados o tempo todo. Prestar atenção e trabalhar sem cessar pela nossa vitória. A gente fica querendo consertar a vida alheia e não se ocupa da própria vida. É mais fácil, né? Vamos convir que é mais fácil nos envolvermos e ocuparmos os nossos dias tentando consertar os outros do que parar 5 minutos para olhar para nós mesmos. A gente sabe que é muito mais difícil consertar a si mesmo, encarar a si mesmo, fazer processo de mudança em si mesmo. É mais fácil tentar se ocupar tentando ajudar os outros do que ajudar a si mesmo. Zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus atormentar tanto. Deus sabe o que tem que fazer, já fez e continua fazendo por todo o universo. A espiritualidade amiga está aí como enviados celestes a nos ajudar, a nos conduzir
por caminhos melhores. Então, este convite dele, zela por ti. Zelar é cuidar, é ter atenção, e atenção diária, e atenção constante. Zela por ti. A primeira tarefa, por isso que eles amam ao próximo como a ti mesmo. Zela por ti e ama o teu próximo, sem esquecer que Deus cuida de todos. Vamos amar o próximo estendendo o que pudermos, fazendo o que pudermos, oferecendo o melhor de nós mesmos. Mas entendamos que não somos os donos da vida. Não somos nós aqueles que vamos conseguir mudar todas as criaturas da face da terra e nem temos a responsabilidade 100% sobre aqueles que estamos ajudando. Talvez a gente tenha um pouquinho da responsabilidade por estar ajudando, por estar envolvido, por estar levando algo que possa contribuir com aquela criatura. Mas a tarefa de salvação é dela própria, assim como é de nós mesmos, a nossa salvação. Colocar salvação no sentido não de transcendência, não de vida depois da vida, mas nos colocarmos a salvo no mundo das coisas que o mundo está oferecendo e que não nos interessam e que não trazem resultados felizes para a nossa vida. Somos nós que vamos ter que ter a capacidade de dizer não às palavras do mundo, como Jesus falou a Tadeu. Assim, meus amigos, está Jesus nesse diálogo com ele e ainda continua dizendo, para destacar a necessidade de luta pela própria edificação evangélica. Há uma luta para edificar o evangelho em nós. O evangelho significa a boa nova, os ensinos de Jesus, aquilo que ele trouxe que os homens até ali não conheciam. São lições preciosas para a nossa melhoria e o nosso crescimento. Então, o chamado de Jesus, ele está dizendo, há uma necessidade de luta pela própria edificação evangélica. Nós somos o templo, onde esse evangelho deve ser edificado. Edificado tijolinho sobre tijolinho. Ensino sobre ensino, vivência sobre vivência. Para que nós possamos verdadeiramente ter um estado de paz interior. Quando o espírito imundo, e aí ele volta a falar de obsessores, prestem atenção. Assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não o achando. Ele vai tentar encontrar a criatura e não a encontra mais. Por quê? Porque ela saiu do padrão, da faixa vibratória do alcance dele. Ele tinha uma frequência, é como um canal televisão, um canal, uma rede, aqui nas nossas redes sociais, um link. Ele não encontra mais, ele não tem acesso, ele não tem senha, ele não pode se conectar, porque aquela criatura mudou a senha, mudando o seu padrão de vida espiritual, moral e ética, mudou a senha e agora ele não tem mais acesso. Então, quando ele é deslocado da criatura, e isso no meio espírita fazemos através de passes, de trabalhos mediúnicos, doutrinações, enfim, são tantas formas, orações. Quando ele é deslocado, não pense que ele vai embora aceitando numa boa ser desalojado. Não. Ele vai querer voltar. Então, para aquele que estava sob o seu jugo, há um tempo de refrigério, um tempo para fazer diferente e rapidinho. Por isso que Jesus curava e dizia, vá e não peques mais, não tornes a pecar. Quer dizer, não se engane mais, porque se você se enganar, você vai adoecer de novo, você vai ser vítima dos obsessores de novo. De novo. Porque não conseguimos nos desvincular, não conseguimos sair daquela faixa.
Então, o chamamento de Jesus é assim, olha, por momentos, os campos magnéticos do obsedado e do obsessor foram rompidos, esse magnetismo foi cortado. Como um eletroímã, desligaram a chave e se soltam as partes. Ótimo, até que alguém venha e ligue a chave de novo. Então, não podemos bobear. Muitas pessoas espíritas se queixando de processos obsessivos e querendo que se libertar daquele mau espírito que a acompanha. Tudo bem, é um desejo natural e quem puder ajudar nessa libertação, ótimo. Mas quem ajuda na libertação não pode garantir que essa criatura será liberta para sempre. Porque ela deixou de ser escrava de um senhor para cair nas mãos de outro senhor, talvez. Se não sair da condição de escravo. A libertação não vai ser de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Então ninguém pode nos libertar de fato. Pode nos dar o refrigério, pode melhorar, pode nos ajudar. Mas a libertação tem que ocorrer de dentro de cada um para fora. Nós temos que nos libertar, nos prendia, alvo dessas inferiores. Quando a gente pensa em golpes, né? Pessoas que dão golpes nas outras e aí a gente vê, tomam prejuízo, tanta confusão, mas por que essas pessoas, a maioria, raras exceções, mas a grande maioria que cai nos golpes, porque ela deu alguma chance daquela criatura se aproximar e enganá-la, ela entrou na mesma faixa vibratória. Se ela não estivesse na mesma faixa vibratória, se ela não estivesse propensa àquilo que o outro ofereceu, o outro não teria como assediá-la. Complicado, porque às vezes até fazemos isso de forma inconsciente, não prestamos muita atenção. Mas Jesus dizia a ele, então, quando um espírito sai do homem, ele anda por lugares áridos, não encontra nenhum outro. Não encontrando nenhum outro que corresponda, ele tenta voltar. E muitas vezes, se aquele conseguiu sair da vibração anterior, ele não vai encontrá-lo mais. Voltarei para a casa de onde saí, diz aquele espírito. Não achei ninguém, está vazio, vou voltar. Achando a casa limpa, dizia Jesus a Tadeu, leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam, e o estado do homem fica pior que antes. Então ele foi despejado daquela casa. Mas a casa não foi bem cuidada, trancada a porta. Deixaram a casa bonitinha, arrumadinha, limpinha, provisoriamente, porque o dono da casa não colocou nenhuma trave, nada impedindo. Então ele disse, oba, a casa está limpa, agora só eu não, levo mais 7 e 7 piores que eles, para habitar, perturbar a vida das pessoas. Jane, boa noite. Gil, boa noite. Basta, dizia Jesus a Judas, ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos. Então, nesse recado de Jesus, para os que trabalham, participem de trabalhos mediúnicos, boa noite, Francisco, para os que participe de trabalhos mediúnicos e muitas vezes na qualidade, alguns chamam doutrinador, outros o conversador, o dialogador, aquele que vai se ocupar da conversação com aquele espírito mais perturbado e difícil. Esse não basta ensinar o caminho da verdade. Você fala do evangelho para aquela criatura, você fala do bem, você propõe alguma coisa boa para ela, ensinando o caminho melhor para ela, não basta. Ela para até para ouvir, ela pode ter um momento de atenção, mas isso não garante que ela vá seguir esse caminho e que vá proceder de uma forma diferente daquela que ela então conhece. Boa noite, Neuza, Didi.
O que é então necessário? De Jesus é indispensável. Então, atenção, os dialogadores. É indispensável edificar cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Para quem leu ou assistiu, nós temos a palestra Voltei, e tem o livro Voltei, que é um livro do Frederico Figner, irmão Jacó. Ele traz o seu relato de desencarnação, assim como André Luiz, ele fala do mundo espiritual. E ele tinha uma ânsia, ele era espírita, da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, à época. E ele achava que por isso só ele já tinha muita luz, ele era um espírito iluminado. E que ele já podia no mundo espiritual chegar até trabalhando. E ele foi descobrir que ele não tinha, não. Ele estava nas sombras. Nem uma luzinha, nem um vagalumezinho. Porque ele ainda tinha alguns comportamentos que não eram bem concordes à lei de amorosidade. E por conta disso, ele tinha trabalhado muito tempo na casa espírita como doutrinador em trabalho de desobsessão, lidando com esse tipo de espíritos mais difíceis, malfazejos, perturbadores, na doutrinação. E por conta disso ele achava que já tinha merecido o céu. E ao longo do livro ele vai narrando as suas peripécias no mundo espiritual e o aprendizado que ele tem que fazer. E esse aprendizado é de tal maneira no campo da reflexão interior, da mudança de pensamento, de ação e de atitudes no bem, que lá no final do filme é que ele vai se encarar novamente com um dos obsessores que ele sempre atendia quando estava encarnado. E o obsessor reconhece ele de cara, mas não é você, aquele que ficava me mostrando o caminho do bem? Onde está a sua luz? Porque o que incomoda quem está nas trevas é a luz que o outro possa emanar. Mas essa luz não é um abajur que eu acendo e apago. Não é isso. É uma irradiação de energias sublimes que nós vamos trabalhando, desenvolvendo e em torno de nós vai criando esse campo áurico com uma qualidade luminosa que vai então mostrar o que é que cada um é de verdade. E é por aí que os espíritos nos reconhecem. Então, quando Jesus diz indispensável edificar cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus. A fortaleza do reino de Deus é amor. Amor ao próximo, amor a si, amor a Deus. O amor que vai envolver em tarefa consigo mesmo. Por muito me amar é que eu vou me abster disso. Por muito me amar que eu nem respondo isso que estão falando. Eu não quero me envolver nesse diz-que-diz-que, nessa confusão. Por muito me amar é que eu quero distância disso. Eu tenho mais o que fazer da própria vida. E também, por muito me amar, é que eu quero levar aqueles que estão ao meu alcance a algo melhor. Sim, vamos compartilhar e edificar esse reino de Deus, que é um reino de paz, tranquilidade e bem-viver, dentro de si mesmo. É só assim, gente. É só assim que nós teremos qualquer autoridade moral diante das outras criaturas. Autoridade moral. Hoje ainda li um texto que colocaram na nossa lista do WhatsApp, uma história do Chico, que eu acho que comporta dentro dessas reflexões que estamos fazendo. O Chico ia indo trabalhar na fazenda Modelo, quando uma pessoa disse: Chico, você sabe que o seu Juca, seu antigo patrão, desencarnou? E o Chico ficou muito chateado, até chorou,
por conta do amigo que estava em processo de desencarnação. Ah, ele faleceu. Nossa, e quando é que vai ser o velório? Onde vai ser? E o sepultamento? E aí aquela pessoa se diz, ah, Chico, ele não tinha nada, então tá por conta da prefeitura e vai ser algo do rabecão mesmo levar o corpo e não terá velório. O Chico pensou em tudo que aquele homem fez para ele. Ajudou a família, deu trabalho para ele quando ele mais precisou, e através do trabalho, o salário que ele podia sustentar os irmãos, o pai. Então, ele tinha que mostrar gratidão. E assim, o Chico, tirando o chapéu, foi fazer uma prece a Deus, pedindo a Deus, meu Deus, ele foi um homem tão bom, agora esta condição de sepultamento, esse funeral desse jeito, esse homem não merece isso. Oh, meu Deus, me ajuda a fazer alguma coisa em agradecimento ao muito que ele me fez. E o Chico estava segurando o chapéu com a boca do chapéu para cima quando ele olhou e teve a ideia de sair pelas ruas pedindo esmola com o chapéu, já que ele não tinha dinheiro para poder realizar aquele velório. E ele achava que aquele homem era digno de ter um velório. Então ele sai pedindo e vai pedindo e todo mundo colaborando. As pessoas conheciam o seu Juca, também sabiam disso e foram colaborando. Um cego da cidade, encontrando o Chico, esbarrando com ele numa calçada, Chico, mas o que é que você está fazendo? Ah, meu irmão, meu nego, ele falou assim, eu estou pedindo esmola para poder fazer o enterro do seu Juca. E aquele cego, diante da grandeza, olha o que é que nós estamos falando, dessa luminosa, fortaleza luminosa no coração, aquele reino de Deus na alma, isso irradia, e claro que do Chico irradiou naquele homem que o conhecia, embora cego. A luz, que é a luz do Espírito, não se ocupa em ser visível aos olhos, ela atinge os olhos da alma. E aquele cego então disse assim, Chico, tudo que eu tenho, que eu recebi de esmola ontem e hoje, eu vou despejar no seu chapéu. E depositou ali tudo, e assim o seu Juca pôde ter um sepultamento como a maioria, com um caixão digno, um funeral digno, a família ali amparada, seguindo até o final. E Chico agradeceu muito a Deus a oportunidade de poder fazer alguma coisa por alguém. Olha, Chico não se ocupava de querer consertar a humanidade. Com toda a sua mediunidade, com toda a sua amorosidade, com toda a sua luminescência, ele se ocupava de um de cada vez. Aquele que era a necessidade do momento, aquele que chegava até ele naquele instante. Era desse que ele se ocupava em cuidar. Mas primeiro ele cuidava de si mesmo. Fez a prece, pediu a Deus que o ajudasse, que o amparasse, para que ele pudesse ajudar. Isso é cuidar de si. E é isso então que nós somos chamados a fazer, a cuidar de nós mesmos, a termos atenção. Não somos, em hipótese alguma, aqueles capazes de modificar o mundo. Não somos, mas podemos modificar o mundo em nós, em redor de nós, o mundo mais próximo, aquilo que está como satélite em torno de nós, esse nós podemos ajudar. E devemos ajudar de todas as formas. Bem, meus amigos, lá se passou o nosso tempo, ele passa muito rápido, então nós vamos deixar o capítulo 8º. Esse capítulo 8º eu tenho um carinho especial, porque o nosso amigo Dr. Antônio Carlos Costardi, quando eu ganhei esse livro e ganhei dele, ele sempre me recomendou e ele dizia que era o capítulo que ele mais gostava, o capítulo 8º, que tem como título Bom Ânimo. Ele diz que nós deveríamos ler sempre este capítulo. Então, para não perdermos a grandiosidade do capítulo 8º, que é Bom Ânimo, vamos deixar
para iniciá-lo no nosso próximo encontro, na quinta-feira que vem, se Deus quiser. Enquanto isso, possamos reler esse capítulo 7º da obra Boa Nova. Nós já dissemos que aqueles que não têm, dá uma chegadinha no canal Marina Ferri, lá no YouTube, que lá tem os PDFs, na internet também tem. É só a gente ter um pouquinho de boa vontade para procurar e podemos baixar a obra e ler com muita atenção todo esse diálogo de Tadeu com Jesus, no capítulo 7º, que falava da luta contra o mal, e nós estamos vendo tanta maldade, parece que o mundo inteiro contaminado com isso, e às vezes queremos bancar os guardiões da humanidade. Então, vamos ler com atenção, vamos observar o que podemos fazer e fazer com a melhor qualidade, fazer para que tenha verdadeiramente um efeito produtivo naquilo que estamos fazendo. No mais, guardemos o bom ânimo. O cristão tem que ser aquele que, sabendo de todas essas coisas, se veste do bom ânimo para o bom combate, a luta do bem, para que se implante esse bem na face da terra. Então, nosso desejo verdadeiramente é esse, convidando mais uma vez os amigos que participem, então, que visitem a página, o nosso canal no YouTube, que possam se inscrever, porque quanto mais movimentamos aquilo lá, mais condição de termos espaço para poder deixar essas coisas todas em reflexão, a fim de que todos nós possamos aproveitar. Tem muita gente, muitos aqui nem imaginam que nós temos recebido tantas palavras de pessoas tão distantes, de outros países que estão seguindo, brasileiros seguindo, porque só nós aqui, meus amigos, temos esse país abençoado que nos permite essa liberdade de expressão religiosa, onde estamos tendo a oportunidade de estarmos nesta rede falando do pensamento espírita, da visão, falando dos ensinos de Jesus, quando há locais no mundo proibindo Bíblia, proibindo a igreja, fechando templos. São tempos difíceis, mas Jesus disse, ainda não é o fim. O fim só quando tudo estiver muito bem, de acordo com a lei de Deus, porque uma criação divina não está destinada ao mal, ao engano, à destruição. Vamos trabalhar da maneira correta. Vamos oferecer de nós o melhor que pudermos. E temos a consciência tranquila, dormimos em paz, porque hoje podemos semear alguma coisinha aqui ou ali, podemos estender a mão aqui ou ali, podemos ajudar com aquilo que temos aqui ou ali. É essa a tarefa. É essa a tarefa. No mais, Deus cuida de todos nós. Tenhamos a certeza disso, que Deus está atento a todos nós. Somos seus filhos diletos, todos nós. E como um pai amoroso está a cuidar de nós. Jesus, como nosso irmão mais velho, está a cuidar de nós. Assim, meus amigos, desejamos a todos um fim de semana tranquilo, que as nossas reflexões possam servir de alento às angústias deste momento, às dificuldades que muitos estão enfrentando, que nós tenhamos esses olhos de ver e ouvidos de ouvir, que Jesus chama atenção para aqueles que estão passando mais dificuldades. Quem sabe podemos colaborar de alguma forma, seja com a palavra, seja com agasalho, seja com alimento, seja com a esperança. Mas nós precisamos colaborar com as criaturas. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui reiniciando as nossas tarefas. Muita paz, muita luz, que os anjos do bem possam visitar todos os lares, levando uma energia positiva, saudável e alegre aos corações. Deus abençoe a todos. Boa noite.